Muito bom dia, meus prezados amigos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, de toda a espiritualidade, esteja convosco, esteja em seus corações, em seus pensamentos, com seus familiares, com todos nós, com toda a humanidade. Que Deus nos cubra com a sua bondade, a sua misericórdia infinita, nos fortalecendo e nos ajudando a cada dia a superar nossas dificuldades e todo esse contexto atual que nós estamos vivendo. Isso faz parte dos ciclos evolutivos e, com certeza, é um grande aprendizado para nós, para que possamos aprender a viver uns com os outros, a começar de nossos lares, com nossos familiares, aqueles que são mais próximos de nós, e entender que caminhar aqui, evoluir, exige esforço e bom ânimo, como dizia Jesus. Para darmos continuidade aos nossos estudos, então hoje nós vamos para a lição 48 já, né? Graças a Deus. E hoje nós vamos falar da carta de Judas. Judas, não vamos entrar aqui na discussão quem seria ele, segundo os teólogos, seria um irmão de Jesus, irmão também de Tiago. Não é? Mas não vamos entrar nessas questões, são hipóteses, né? Mais no aspecto teórico histórico, né? Então, mas é uma carta importante, que ela tem alguns versículos importantes, e ela só tem um capítulo com 25 versículos, não é? Mas ela traz alguns ensinamentos, alguns questionamentos que Judas coloca muito importante, porque essa carta dele, ele escreve ela com o objetivo de combater pela via do diálogo, pela via, mas de uma forma séria, né? Ele era um escrito contra os chamados falsos mestres, os falsos, alguns que se comportavam dessa maneira e outros que adentravam a comunidade cristã com esse objetivo de conturbar, né, de gerar conflito e também de conflitar com novas teorias. E esses teóricos que confrontavam, então, que entravam em atrito com a comunidade cristã, com o pensamento do Cristo, eram os gnósticos da época, uma seita que surgiu na época, né, de homens muito inteligentes, não é? Que eles achavam que pela gnose significa conhecimento, que pelo conhecimento, então, eles podiam ter uma ascensão espiritual, vir a conhecer a verdade e a Deus. Mas eles tinham o seu entendimento entrava sempre em choque com a ideia corpo-espírito, matéria-espírito. Então, para eles, eles desprezavam totalmente a propriedade da matéria. A matéria, assim como o corpo, tudo que nos compõe a Terra, ela é o elemento mais pobre, o elemento mais degradante e que a matéria como um todo deve ser desprezada, né? E o espírito, eles fazem determinadas divisões teológicas, que não vamos nos aprofundar aqui, não é? Eles seguem duas ideias, dois pensamentos, não é? Que com esse pseudo-conhecimento eles atingiriam uma elevação espiritual. Mas ao fazerem isso, ao negligenciar o corpo, ao negligenciar a vida aqui na Terra, porque eles não admitiam que Jesus de Nazaré, o homem encarnado, que ele encarnou. Porque um ser Cristo jamais seria encarnado na matéria. Né? Mais uma vez, esse elemento tão desprezível, né? Então, eles não acreditavam na encarnação de Jesus. E para eles, Jesus assumiria aquele corpo muito após, já no início da sua missão, e depois sairia desse corpo e retornaria à sua condição na sua vida espiritual. Então, mesmo aqueles que eram os espiritualistas, os grandes homens do espírito da seita gnóstica, eles achavam que eles poderiam negligenciar o corpo no sentido que não só de flagelar o corpo, não é? Como também cometer toda e qualquer ação em relação às paixões humanas, a luxúria, a sexualidade, bebidas, tudo que envolve as paixões humanas. Quanto mais você depreciasse a vida humana no mundo material, não é? Mais próximo do espírito você estaria, porque isso não traria influência nenhuma a nível evolutivo, a nível de crescimento.
desprezar a matéria e tudo que envolve o mundo material, para eles era um processo natural. Então, não só Tiago, na sua carta, também combate isso, Paulo também, em algumas cartas, também combate, né? João, na sua carta, também combate a gnose, né? Então, porque eles, ao negligenciar o corpo, eles também negligenciavam, não é, os valores do mundo e negligenciar a oportunidade da vida, de viver, de estar aqui, de receber essa oportunidade, né, para superarmos as nossas dificuldades pretéritas, né, de vidas pretéritas, vir aqui para vencer nossas provas e principalmente para expiar os nossos erros pretéritos e assim ir caminhando na direção evolutiva para que possamos ascender a mundos melhores quando retornarmos ao mundo espiritual. Para eles, essa negligência, né, em relação ao corpo não atentava contra o espírito, mas ao contrário, atenta. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Nós atentamos contra o corpo nos nossos excessos e isso faz com que nós venhamos a atentar também contra o espírito. Nós estagnamos evolutivamente, não é? Porque prestem atenção no versículo, é o versículo 10, que ele diz assim, olha, estes, ou seja, os gnósticos, porém, dizem mal do que ignoram, porque eles ignoram, eles têm postulados, teorias, o mundo espiritual, o mundo transcendente, o mundo metafísico. Eles dizem mal daquilo que ignoram. Agora, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais racionais se corrompem. Corromper aqui é através das paixões humanas, denegrindo o corpo, não é? Então, em busca da satisfação do prazer ou da própria flagelação do corpo, negando o corpo como um princípio de vida, não é? Então, aquilo que eles não conheciam, eles tinham postulado de, ao tomar essas atitudes, eles então atingiriam esse conhecimento da verdade. Agora, a vida que eles conheciam, ao invés de valorizá-la, não é, nos aspectos éticos e morais, eles a denegriam com o objetivo então de atingirem, de ao negar um princípio do mal que para eles era a matéria, eles poderiam então ascender a uma condição elevada de conhecimento. Não é? Então, aquilo que nós conhecemos, aquilo que está aqui no mundo, como o nosso corpo, a nossa vida que nós conhecemos, nós corrompemos, ou seja, não é? Nós não vivemos de acordo com os princípios e com os preceitos de Deus, não é? Nós rejeitamos a vida, rejeitamos ela como um todo, não é? Então, Emmanuel, mas nós temos que entender que todas essas ações, esses pensamentos filosóficos, teológicos, etc., são postulados. Nós não sabemos a verdade, nós estamos distantes da verdade, não é? Então Emmanuel dá o título, olha, muito bem dado, de guardai-vos. Guardai-vos, não é guardar dentro, não. É guardar os princípios e as leis divinas e guardai-vos dessas atitudes, desses modos de falar, desses modos de agir, de propagar. Não só de teorizar, mas propagar. Porque Emmanuel vai fazer uma leitura bem atual daquilo que nós pensamos, daquilo que nós não conhecemos e nós afirmamos e falamos, né, e dizemos mal, né, e daquilo que nós conhecemos nós rejeitamos, mas também expressamos pela via do verbo e da palavra de forma inadequada e incoerente. Né? Então, guardai-vos dessas ações, dessas atitudes, porque é preciso nós aqui no mundo, diante daquilo que nós entendemos que não corresponde aos princípios das leis divinas, das leis naturais, aquilo que segue os preceitos da ética e da moral de Jesus, nós temos que tomar posição. Não é agredir aos outros, é tomar posição de não coadunar, de não caminhar com esses preceitos, não é? Então nós temos que tomar posição, nós temos que ter firmeza, transparência nas nossas ações, nas nossas atitudes e principalmente no verbo. Nós vamos usar aqui como apoio hoje também um livro espetacular do médio João Nunes Maia, que ele psicografou pelo Espírito de Miramês, que fala o horizonte da fala, o importante, como é importante esse dom, essa faculdade da fala, não é? Mas ela é um grande dom de aprimoramento do espírito, não é? Mas ela também é um grande instrumento de destruição, de negligenciar os princípios de Deus, de negligenciar a vida, quando nós expressamos e verbalizamos aquilo que está interno em nós, não é? Então,
o que Emmanuel tá nos dizendo, e Judas também procura, dentro da limitação daquela época, né? É que nós temos que nos resguardar, não é? E não propagar essas ideias como princípios que nós devemos seguir. Os princípios estão no Evangelho. A diretriz ética e moral, não tanto religioso e institucional, não, mas os princípios, a diretriz, está nos ensinamentos de Cristo e em muitas outras obras, aquelas que apontam para um caminho que corresponde aos valores e aos princípios de Deus, não é? Então, Emmanuel segue aqui, inicia a sua reflexão, não é? Em todos os lugares encontramos pessoas sempre, olha, dispostas ao comentário desairoso, não é? Inconsequente e ingrato, relativamente ao que não sabem. Olha, ao que não sabe, nós saímos, nós disparamos o verbo e as palavras de forma totalmente inconsequente e irracional, não é? É. Almas levianas e inconstantes, olha, levianas e inconstantes, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. O que é interessante aqui, nós vamos usar 3 termos aqui, que é muito usado no aspecto jurídico, porque é essencial quando o Emmanuel fala daquilo que nós não sabemos, nós estamos sempre dispostos a tecer comentários, não é? Então, nós vemos em muitas situações da vida que aquelas pessoas, aquelas que estão mais distantes, quando acontece um acidente, quando acontecem grandes tragédias, as pessoas que estão mais longe, ou aquelas que não são peritas, aquelas que não estão aptas a comentar ou a juizar valores sobre aquilo, são as que mais comentam. E são aquelas que, ao fazer juízo de valor, mais denigrem, mais se afastam da verdade. Não é? E vira, é como um rastilho de pólvora. Aquilo vai passando de uns para os outros, e aí uma comunidade inteira, uma nação inteira passa a seguir. Não é? É como as fake news que nós temos hoje. Não é? Então nós caminhamos cada vez mais distantes dos preceitos da verdade. Porque aquilo que nós ajuizamos, aquilo que nós dissemos ser, está muito, mas muito distante da verdade. Porque a prudência verbal é que o Emmanuel tá nos dizendo aqui, né? A prudência verbal ela é essencial. A prudência é essencial em tudo. Nos nossos pensamentos, naquilo que nós queremos entender da vida, nós temos que ser prudentes, sensatos, coerentes, não é? Então, a prudência verbal, ela o que, como nós falamos, o dom da fala, ela é importantíssima para o aprimoramento do espírito, daquilo que nós somos. Porque a nossa essência é o espírito. Ele pensa, ele tem os seus vínculos, ele tem suas dificuldades na trilha evolutiva aqui nesse mundo espiritual, não é? Ele pode ser impulsivo, pode ser equilibrado, vai depender de cada um. E nós, então, as ideias, aquilo que nós formamos, nós, então, tecemos juízos de valor, né? Nós ajuizamos a situação, nós damos um parecer sobre essas coisas. Não é? E nós, será que nós somos aptos para isso? Em todas as áreas da humanidade, existem homens e existem conhecimentos em todas as áreas que homens que têm condições, né, e estão aptos para fazer isso. Mas mesmo nós que não temos, se nós comentarmos e formos sensatos e prudentes, nós podemos ajudar uns aos outros e não disseminar uns aos outros esse desequilíbrio, essa insensatez através da palavra. Então nós temos esses termos que eu falei, a negligência, a imperícia e a imprudência, que é o contrário de toda essa situação. A negligência é nós sermos desleixados, inconsequentes no uso da palavra, de todas as formas. Não é, aqui nós não estamos falando da vulgaridade, não. Nós estamos falando de palavras que as pessoas refletem e até colocam de uma forma bem erudita, bem colocada, usando de uma forma correta da linguagem, não é? Mas ela é desleixada no sentido daquilo que ela estabelece um parecer, é que ela faz um julgamento sobre aquilo, não é? Então, e a imperícia é aquela que é a total falta de capacidade. Como que eu vou estabelecer? Eu vou dar um parecer sobre determinada coisa se eu não tenho capacidade para aquilo. Eu não fui instruído para aquilo. Não é? Muitas vezes nós fazemos julgamento de determinadas áreas, instituições da sociedade, e nós não conhecemos
o mínimo daquilo para nós criticarmos, não é? E a imprudência é sempre isso, é o comportamento precipitado, é a nossa necessidade de falar do outro, de julgar o outro, de falar mal do outro. É a maledicência em ação. Não é? É aquilo nas lições anteriores que nós já falamos, que o Chico fala, que a maledicência é um mal a ser urgentemente combatido na humanidade. Não é? Porque essas palavras, Emmanuel e outros comentários, como nesse livro que nós vamos usar dele, é a chamada infecundidade verbal. É a palavra que não cria. E o semeador saiu a semear em vários terrenos. Ele semeou a palavra, o evangelho. Mas aonde ela não fecundou, porque o coração humano interior humano estava árido, estava em dúvida, estava em contradição. Mas quando ela pega um coração fecundo, ela penetra. Mas essas palavras não penetram ninguém, porque elas não têm capacidade de penetrar, de introduzir em alguém, de introjetar em alguém algo bom para que aquilo gere frutos. Aí entra a parábola dos talentos, né? Porque são palavras mortas, palavras vazias, sem sentido. Elas não aclareiam, elas não esclarecem, elas confundem, elas obscurecem o pensamento e o sentimento humano, não é? Porque nós temos que conhecer, qual de nós que nós conhecemos como um todo, a dinâmica social daquilo que nós vivemos, das relações. Por isso que Jesus diz, céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Por quê? As palavras desses teóricos que apenas conflitaram na humanidade, onde estão suas palavras? Se perderam, se diluíram no tempo e nas mentes e nos corações humanos. Não tem mais, porque não teve raiz. Mas quando cada um, mesmo daqueles corações áridos, vazios, pedregosos, onde a semente da palavra caiu, na evolução e no ciclo reencarnatório, ela vai penetrando. E estamos aí há 2021 anos e até hoje a palavra dele não passou. Mas as teorias vazias passaram. Elas ficaram no tempo, não é? Então segue Emmanuel. E são essas justamente aquelas em que suas manifestações instintivas, porque nós não deixamos passar pelo crivo da razão, nós já vamos imediatamente estabelecendo um parecer sobre aquilo. E sempre negativo, para denegrir as outras pessoas, principalmente as vítimas, e já determinando quem é o algoz, sem saber a razão ou motivo daquilo que está falando, não é? Se portam no que sabem como irracionais, como seres instintivos, animalescos, não é? Se portam como seres irracionais. Sua ação particular, porque é individual, depois se torna coletiva, né? Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas, ou seja, daquelas pessoas que querem apaziguar, não é? Equilibrar todas aquelas situações para que tudo se acalme, para que a vida nós tenhamos um bem-estar interior e saibamos analisar com um sentimento mais profundo as situações que ocorrem na vida, não é? E ridicularizar os feitos mais nobres. Nós nem esperamos que determinada realização de homens que têm essa capacidade para isso, que trazer benefícios, de estruturar o mundo de uma forma em todas as instituições, às vezes determinada ação leva um tempo, mas nós não esperamos. Imediatamente nós a julgamos. E aí nós saímos atirando para todos os lados, né, pela via do verbo. Porque nós precisamos tomar posição, como foi falado antes. Mas para tomar posição nós temos que analisar. Nós temos que pensar, nós temos que refletir. Tomar posição é justamente nos defender dessas ações inconsequentes, perturbadoras, que trazem grande perturbação para a humanidade. Porque quando nós temos uma ideia, nós formamos um pensamento, a partir do momento, o pensar é analisar. É analisar agora quando verbalizamos. O problema, como disse antes, é não deixar passar pelo crivo da razão. E aí, porque o pensamento, até chegar na fala, no verbo, não é? Ele é uma fonte de aprimoramento. Nós aprimoramos gerando entendimento, compreensão. Não é? E aí nós vamos equilibrando. Nós vamos gerar, então, um entendimento em nós mesmos, enquanto indivíduos, e vamos estabelecer
ao nosso entorno um entendimento comum, compreensivo, gerar compreensão uns para com os outros, né? Porque nós formamos com isso, um termo grego é egrégora, nós falamos principalmente para palavras negativas, nós formamos em torno de nós uma energia extremamente negativa. São chamados poluentes, são tóxicos, são palavras tóxicas, não é? E esses poluentes, esse tóxico vai estar onde? Na mente e no coração. Então nós só vamos expelir venenos, palavras venenosas, maldosas, termos pejorativos, zombeteiros, não é? Então é assim que nós vamos nos portar, porque Cristo não fala, a boca fala, né? O que pensa, mas o que está no coração. É aquilo que está no nosso íntimo é que sai. Então nós temos que definir a nossa posição, né? Porque falar, como diz o Nunes Maia, né, o Espírito de Miramês, falar é a ferramenta que obedece às mãos do Espírito. Porque é o Espírito que é o responsável, é a nossa essência. Nós vamos responder por isso, as consequências do Espírito. Porque ele é que constrói, ele é que molda o pensamento e depois ele expele pela via do verbo. Não é? Então Emmanuel diz, guardai-vos das atitudes dos murmuradores, irresponsáveis. Não é? Porque o murmurador é aquele que de forma alguma ele não sabe viver fora do clima da maledicência. Esse é o mundo dele. É gerar maledicência, é gerar conflito, é falar mal por falar, sem nenhum critério, não é? Então, eu gosto de uma frase de Emmanuel em outra obra, que ele fala que o murmurador, ele é um escavador de abismos. Mas esse abismo é principalmente nele mesmo, interno, e gera abismo em seu entorno, né? Naqueles que ele consegue contaminar com a vida pelo seu verbo. Então, concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho. Essa é a luz que nós devemos discernir, ser sensatos para avaliar os acontecimentos, antes de verbalizar, antes de exteriorizar, né? Para que nossa análise, olha, não esteja fria e obscura, sem sentimento, gerando então, através da nossa escuridão, do nosso obscurantismo, gerar também esse obscurantismo, essa escuridão nas mentes e nos corações alheios, né? Porque nós nunca devemos usar o nosso verbo e a nossa palavra. Jesus ensinou muito, Paulo ensina. Tudo que nós devemos fazer é para edificar e não para destruir. E não para gerar separatividade, não é? Nada que edifica. Então nós precisamos, no pensamento, pensar e agir para verbalizar, edificando, construindo. Então pensamento, razão e sentimento tem que estar no mesmo patamar. Isso tem que estar alinhado um com o outro. Com isso nós vamos gerar o quê? Uma grande virtude que nós ainda estamos distante dela, que é a moderação. Como em relação a outras coisas, fazer de modo moderado. Mas nada deve ser mais moderado, não é? E disciplinado do que o sentimento e a palavra, não é? A moderação, ela é de fundamental importância, porque quando nós analisamos por si só, nós já começamos a ser moderados. Quanto mais nós demorarmos na análise, buscando recursos com pessoas que têm entendimento, têm conhecimento naquela área, nós vamos adquirindo então a virtude da moderação. Então, com essa moderação, com essa disciplina, não é? Nós vamos disciplinar a nossa palavra, o verbo. Nós vamos falar com mais lucidez. Nós vamos ser mais sensatos e coerentes naquilo que nós falamos, não é? Então, o conhecimento, que é importante, olha, o conhecimento com Jesus. Então, esses conhecimentos não estavam com Jesus, baseados e centrados e estruturados e edificados pelo ensino do Mestre, não é? É a claridade transformadora, porque aqueles conhecimentos não transformaram ninguém, pelo contrário, geraram estagnação, né? Transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser. Aquelas palavras eram palavras mortas e vazias, inconsequentes, né? De cada ser. E a significação de cada coisa no caminho infinito. Por isso que nós temos que aprender já
essa prudência, não ficar estabelecendo julgamentos, pareceres que não estão na nossa alçada, que não somos capazes, não somos peritos, não é? Somos imprudentes e negligentes, não é? Então, porque fala, ele diz, é da lei que aquilo que nós recebemos, não é? Ou aquilo que nós doamos, não é? Aquilo que nós semeamos na mente alheia, nós vamos colher com abundância. Então é interessante essa posição de Miramês. Tudo aquilo que nós semearmos na mente alheia pode ser pouco, mas dependendo do padrão, do nível de maledicência que nós fazemos, nós vamos colher na mesma proporção, com abundância, porque o retorno vem a nós, não é? De formas, por isso infinito, variadas, não é? Então nós temos que aprender a verbalizar para que nós possamos receber. Se nós semearmos o bem pela via da palavra, também receberemos de volta. É uma escolha que nós temos que fazer. Ou seja, porque a palavra, o semear, o semeador, isso é uma lavoura divina. É uma semente, é um plantio que nós fazemos através do verbo, não é? No coração de quem? Primeiro no nosso, ao sair uma palavra sadia, não é? Nós semeamos no coração das criaturas, do nosso próximo, do nosso semelhante. E aí sim, ela se espalhará como a semente de mostarda, né? Ela se espalha horizontalmente por toda a terra e nós vamos construir, então, um mundo melhor. Então, ele faz uma paráfrase interessante do conhece-te a ti mesmo de Sócrates, né? Ele fala, conhece-te a ti mesmo ouvindo. Primeiro nós vamos ouvir, nós vamos nos situar em tudo aquilo que aconteceu, não é? Nós vamos analisar, então, em primeiro lugar. Então, olha como é que é interessante. Então, aquilo que nós falamos aos outros é uma grande faculdade, uma grande forma que nós temos de conhecer a nós mesmos. Então, não é só interiorizar, trazer para dentro, pensar tudo que nós temos, né? Como a questão lá 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho coloca para nós. Nós trazemos, refletimos e pensamos. E aí, ao falar, se falarmos de forma consequente e prudente, nós também seremos prudentes, nós sublimamos a forma de conhecer a nós mesmos, pela forma que nós vamos falar uns com os outros, né? Porque é justamente isso que nós vamos falar uns com os outros, é obedecer o quê? A modelação dos nossos sentimentos. Então, ao pensar, ao refletirmos no nosso dia a dia, como coloca Santo Agostinho, nós vamos aprimorando o nosso interior, os nossos sentimentos, nós vamos dando subsídios para a razão discernir aquilo, e quando nós verbalizarmos, nós vamos então dar o nosso parecer, ou dar uma opinião sensata e coerente, que contribui e que edifica. Então também as formas de conhecer a nós mesmos, elas são infinitas. Porque a vida, as circunstâncias da vida, ela apresenta em todos os momentos situações diferentes que nós podemos aprender, não é? Então segue Emmanuel. Somente os que ajuizam, olha, ajuizam, dão parecer, estabelece alguma opinião acerca da ignorância própria. Olha o parágrafo anterior. Que tal nós nos ajuizarmos, dar um parecer, uma opinião sobre se nós conhecemos algo ou aquilo que aconteceu para fazer um julgamento? Primeiro nós temos que consultar se temos conhecimento sobre aquilo. Mas que tal perguntar sobre a nossa ignorância? Porque ignorância não é sentido de ser vulgar, não, a ignorância significa desconhecimento. Ignorante é aquele que desconhece. Então, como eu posso opinar ou dar trazer um parecer, né, sobre algo se eu desconheço aquilo, não é? Respeitando, olha, o domínio das circunstâncias, não é? Que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição. Olha, não é? Com as dádivas de Deus que já possui, porque nós já possuímos isso no nosso íntimo, em nosso interior. Essa luz, essa centelha divina. Nós precisamos oxigenar ela com a prudência, e não com a imprudência, com a imperícia, com a negligência, negligenciando os dons divinos, não é? Então, porque a palavra é a semente, ou seja, que fecunda em quem ouve. Mas ela já fecundou aquele que falou, aquele que aprendeu a falar com sensatez. E vai o quê? Frutificar igualmente aquele que fala. Ele vai gerar, então, frutos. Aí a diferença da proporção dos frutos que gera. 100, 200, e aí vai subindo. Não é como na parábola dos talentos, não é?
Ou seja, então nós vamos fazendo o quê? Nós vamos removendo os obstáculos, aqueles que são suscitados, são criados em nossa mente, e nós vamos, ao aprimorarmos espiritualmente, nós aprimoramos o corpo. As consequências, as nossas inconsequências em relação ao espírito, aquele primeiro que sofre é o corpo. E aí também nós vamos dar um contributo muito grande pelo equilíbrio da mente, da psique, né? Dos nossos aspectos psíquicos e psicológicos. Então nós vamos equilibrar o nosso corpo, não é? E, igualmente de quem fala, não é? O espírito nada pode, ele nada pode ser, caminhar sem esse equilíbrio, sem a sensatez. Então nós temos que aprender a não estabelecer juízos, né? A não valorar situações que nós desconhecemos, não é? Porque Paulo, e aí ele faz outra analogia com Paulo muito interessante para nós encerrarmos, porque Paulo lá em Romanos, tanto capítulo 7 e 8, Paulo fala muito da instintividade humana. Em Romanos 7, 12, 25, quando Paulo fala, porque sempre faço o que não quero, uma pergunta que ele faz, e o que quero não faço. Olha a analogia que o Espírito de Miramês faz aqui, que é muito importante e dá esse contributo nessa análise de Emmanuel. Porque vira um hábito, por isso que nós não conseguimos, não é? Vira um hábito, são os condicionamentos que nós viciamos pela via do verbo fazer isso, né? Que são os limitadores dos nossos recursos. Quais são esses recursos? As dádivas de Deus que nós já possuímos. Então nós tolimos, nós aprendemos, nós acondicionamos, não é? Então, aí ele fala, por que isso, meu pai? Uma pergunta, né? Como se tivesse Paulo fazendo a pergunta. Eu falo, agora é a análise dele, eu falo o que não quero, e o que quero não falo. Porque quando eu falo que não quero, é porque eu não me deixei passar pelo crivo da razão, eu não analisei, eu não fui sensato, eu não fui criterioso, não é? E fui distribuindo palavras ao vento, né? Então, eu li uma frase de uma jovem hoje do site da Letra Espírita, não lembro o nome dela aqui, mas eu achei ela interessante para que nós possamos fazer o nosso encerramento, e é um questionamento, como eu deixo sempre para nós fazermos, né? Que ela fala que a síntese e o objetivo da encarnação, de virmos aqui, de receber essa dádiva da vida no mundo, aqui no mundo terreno, para evoluirmos, né, da nossa condição espiritual. Então ela fala que a prioridade do espírito é a conquista dos valores éticos morais da existência. Então, nós temos que aprender pela via do verbo. O que nós vamos fazer? Vamos continuar sendo inconsequentes, negligenciando, estabelecendo valores diante da nossa imperícia daquilo que nós desconhecemos. E sendo imprudentes, é aconselhável que nós venhamos a mudar. Sermos mais sensatos em nossas palavras, né? Que a paz do Divino Mestre esteja com todos vocês, com seus familiares. Tenham um ótimo final de semana e uma ótima semana que está por vir. Um abraço, meus irmãos. Que Deus esteja conosco.